Que Jesus Cristo continue nos abençoando, continue nos fortalecendo. Como é bom poder anunciar a santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. A gente sabe que Deus está conosco, que Deus, Ele providencia um dia de vida, um dia de cada vez, para que a gente possa desfrutar das suas tremendas e poderosas misericórdias. É muito bom estar com vocês, ainda que dessa forma. A igreja já está com as portas abertas, respeitando todos os protocolos de segurança, mas também, se você ainda não se sente seguro, muito obrigado por nos deixar adentrar aí o seu lar mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Muito mais importante do que ouvir a palavra do Senhor, claro, a gente já sabe, é praticar a palavra de Deus, é colocá-la em prática, é saber que até aqui Deus tem nos ajudado. Então vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, porque Deus é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tua graça e misericórdia, em nos conceder, Senhor, mais um dia de vida, para que juntos possamos aprender da tua palavra, para que possamos ser alimentados com a tua palavra e colocá-la em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é fiel, tuas misericórdias duram para sempre, Senhor, e não é diferente nos dias de hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e a gente tem experimentado isso dia após dia. Nós te pedimos, Senhor, que através do Espírito Santo, através da tua poderosa e santa palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós contamos com isso e por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, é muito bom falar de Jesus, é muito bom saber quem é Jesus, é muito bom olhar para a palavra dele e entender que ele tem cuidado de cada um de nós. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos faz aproximar ainda mais de Deus e entender o que Ele quer para nós. E para isso é muito importante o conhecimento através das Escrituras para saber quem de fato é o Deus que a gente serve, o Deus que a gente anuncia, e a gente não vai cessar de anunciar Jesus Cristo na sua palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, eu sei que você está com a sua Bíblia nas mãos, você vai conferir aí os versículos, vai examinar as Escrituras e vai ser edificado para a glória do Senhor. A palavra de Deus em Mateus capítulo 13, abrindo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10, nós vamos até o versículo 16. Mateus 13, de 10 a 16. E a gente vai começar uma série, uma maratona de mensagens bíblicas a respeito das parábolas de Jesus. É muito importante entender como Jesus, através do ministério da palavra, como ele pregou, como ele pregava, como ele anunciava, o que ele fazia e por que Deus, em Cristo, através das parábolas, ele queria nos ensinar. Por que Jesus falou tanto por meio de parábolas? Já perceberam isso nas Escrituras? Já perceberam nas Escrituras a quantidade de parábolas que tem? E isso deve chamar a nossa atenção. Afinal de contas, quando nós temos um assunto que é muitas vezes repetido, quando nós temos um método que ganha uma certa ênfase, isso com certeza chama a nossa atenção, deve chamar a nossa atenção. E Jesus, na palavra, a gente percebe que ele usou muitos métodos evangelísticos, mas talvez nunca nenhum outro método foi tão evidente quanto contar histórias. Isso mesmo, através de parábolas, ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, contando histórias que viessem realmente falar aos corações dos homens e também daqueles que não conhecem a Deus através das parábolas. Então nós vamos começar hoje falando do sal da terra e da luz do mundo, lá em Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 16. E você já deve ter aberto aí a sua Bíblia, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Então Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A Bíblia continua dizendo: por essa razão eu lhes falo por parábolas,
porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então notem que Jesus ele está trazendo aqui uma satisfação para os seus discípulos a respeito do motivo dele falar muitas parábolas. Meus amados irmãos, é muito bom observar que as parábolas de Jesus, elas são utilizadas desde a antiguidade, não foram apenas utilizadas por Cristo, pelo nosso Senhor. Só para você ter uma ideia, a primeira parábola ela foi registrada lá em Juízes 9. Só para que você tenha aí pelo menos uma familiaridade com o que Jesus ele fazia e o método que ele utilizava. Então, lá em Juízes 9, você depois pode ler com mais calma, você vai perceber que Jotão ele usou essa história com o objetivo de convencer os habitantes de Siquém sobre a tolice deles terem escolhido por rei o perverso Abimeleque. Então, em Juízes 9, você pode acompanhar essa história, a gente não vai demandar tempo aqui, mas é só para que você comece a desconstruir a ideia de que as parábolas foram contadas apenas por Jesus. A Bíblia é recheada de parábolas, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, mas nós vamos apenas acompanhar as parábolas de Jesus. E é também muito bom e importante observar que Deus ele tinha de utilizar aquilo com que os seres humanos estivessem familiarizados. Não é à toa que a gente está falando de um Deus infinito, todo-poderoso, falando para pessoas como nós, seres humanos, que têm a mente limitada, a mente finita. Então, Jesus, ele precisava trazer o reino, a espiritualidade eterna para as pessoas que são finitas através de histórias e essas histórias pudessem justamente ilustrar aquilo que Deus, através de Jesus, queria nos ensinar. Então é muito importante entender que o ensino por parábolas, eles ainda são válidos até os dias de hoje. Notem que através de histórias, através de relatos muito bem contados, a compreensão ela se torna muito mais acessível. Então, nos dias de hoje, é muito válido ainda se ensinar através de parábolas. Agora, pense comigo, se toda a Escritura ela é inspirada, e a gente sabe que ela é inspirada, então o ensino por parábolas ainda se faz proveitoso, através de histórias para trazer às pessoas a ideia do reino eterno, real, entenda isso, mas através das histórias contadas por parábolas, isso facilita muito o entendimento. E só para que você também comece a se familiarizar com este ponto de ensinamento por parábolas, a gente aprende que contar uma história através de parábolas é muito proveitoso. Por quê? Porque se torna algo muito atraente e quando é completamente compreendido, fica muito mais fácil de lembrar. Se não, pense comigo. Você se lembra de muitas histórias que você ouviu na sua infância. Se eu pedir para você contar uma história aqui, com certeza você vai contar uma história que marcou a sua vida nos mínimos detalhes. Por quê? Porque aquela história ela foi contada de uma forma cativante, convincente, e isso ficou na sua mente. Então repare que facilita a capacidade de raciocínio, desperta a consciência da pessoa, sem contar que vai chamar a atenção e mais, prende a atenção dos ouvintes. Contar uma boa história e de uma forma muito bem elaborada acaba atraindo a atenção dos ouvintes. Voltando para Jesus, o nosso mestre, o sábio Senhor das nossas vidas, é importante lembrar que ele adotou esse método de ensinar por parábolas porque ele estava se dirigindo aos seus discípulos, mas a gente não pode se esquecer que Jesus também estava se dirigindo aos fariseus, aos incrédulos da época. A gente não pode se esquecer disso. As parábolas, elas têm o intuito de ensinar o povo de Deus
mas a gente também não pode se esquecer que as parábolas, elas também têm o intuito de condenar aqueles que não conhecem a Jesus. Só para você ter uma ideia, Mateus capítulo 13, 10, essa pergunta ela ainda é feita. Mestre, por que lhes falas por meio de parábolas? E no próprio texto, essa pergunta é respondida por Jesus nos 5 versículos seguintes, onde Cristo ele abre a boca, ele fala por parábolas, por causa da diversidade de caráter no nível espiritual e também no nível de incredulidade das pessoas, que tinham uma dificuldade moral para perceber algumas coisas. E por isso Jesus Cristo disse, por essa razão, que eu lhes falo por parábolas. Pois bem, meus amados irmãos, Jesus, ele entra então no nosso caminho, nos 4 evangelhos, como o mestre das parábolas. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mestre da vida. A gente não pode se esquecer disso. Jesus é o mestre da vida e ele traz palavras de vida eterna. Lembra naquele contexto lá de João 6, onde as pessoas elas procuraram abandonar Jesus por conta do seu discurso? E Jesus olha para os discípulos e pergunta, vocês não vão embora também? E Pedro diz, olha Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então a gente, como eu falei no começo, a gente vai começar, é redundante, é proposital, começar pela parábola onde Jesus ministra a respeito do sal da terra e da luz do mundo. E isso nós encontramos na palavra de Deus, você vai abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16, onde Jesus ele traz essa ilustração bastante conhecida, mas com uma verdade muito profunda para aquela época e também para os dias de hoje. Palavra do Senhor Jesus em Mateus 5, a partir do versículo 13, diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, debaixo de uma cama, debaixo de um móvel. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e olha o detalhe interessante na palavra de Deus, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, de 13 ao 16. Então, meus amados do Senhor, meus queridos e todos vocês que nos ouvem, é bom lembrar que a parábola que trata desse testemunho é uma influência que o crente, aquele que conhece a Jesus, deve exercer nesse mundo. E como jogar assim na vida das pessoas? Como ensinar as pessoas a entenderem isso? É por isso que Jesus ele vai contando uma história, trazendo elementos que nos faça familiarizados com essa história e traz uma verdade muito profunda para a vida de influência do crente. Porque o sal, ele impede a corrupção. A gente sabe disso, os nossos pais, eu acredito que os seus pais também contaram essa história a respeito do sal, como ele vai preservar o alimento, porque antigamente não se tinha geladeira, como era que conservaria a carne naquele tempo? Então a gente precisa entender que são elementos comuns à sociedade que trazem verdades importantes. Então o sal ele impede a corrupção e a luz, o que a luz faz? A luz ela dissipa todas as trevas. Meus amados irmãos, existe distinção, mas repare que as figuras, elas acabam convergindo para um só pensamento. Sal da terra e luz do mundo. É um só pensamento. O crente não pode ser apenas o sal da terra, o crente não pode ser apenas a luz do mundo. O crente, o salvo em Jesus, tem que ser sal da terra e tem que ser luz do mundo. Ambas são necessárias para uma revelação desse estado moral e espiritual do mundo. Lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha feito declarações das suas maravilhosas bem-aventuranças? Pois bem, agora ele passa nessa parábola a ilustrar que a influência dos seus eleitos, dos seus súditos do reino, devem exercer. Nós temos um papel muito importante
nesse chamado cristão e a gente precisa exercer esse papel. O que é que isso significa para nós? O sal, meus amados irmãos, ele não é antisséptico, mas você precisa saber que o sal ele é asséptico. Sabe o que é que significa isso? Parece um trocadilho, a confusão com as palavras, mas deixa eu explicar para você só para que você possa entender muito bem isso. Algo que é antisséptico é algo que é contrário ao veneno, ou seja, é algo que é capaz de curar. E quando a gente está falando de algo que é asséptico, significa que é algo destituído de veneno. Só que o sal, ele nunca teve na sua função, na sua característica, curar a corrupção. Não é a função do sal curar a corrupção. Vá guardando esses elementos, porque nessa história, nessa parábola, isso é muito forte e profundo para o nosso ensinamento, para a gente nos dias de hoje. O sal nunca ele cura a corrupção. O sal, o que é que ele faz? Ele previne a corrupção. Ele age de forma preventiva. Por exemplo, se a carne, eu citei aqui como exemplo, ela está contaminada e corrompida. Se você jogar sal na carne, o sal ele não vai descontaminar a carne e também não vai purificar a carne. Então estão começando a pegar a ideia? Mas o que é que o sal vai fazer? Se você colocar o sal ao redor da carne, vai impedir que essa corrupção na própria carne se espalhe. E isso acaba evitando que outras partes da carne seja contaminada. Notaram o efeito preventivo do sal? Um dos efeitos que o sal traz? E aquela população, aquele povo que estava ouvindo Jesus ensinar a esse respeito, eles se familiarizaram com o assunto. Então, meus amados irmãos, o significado da parábola, ele é muito claro, mas é claro para quem tem o Espírito Santo. E isso nos remete àquilo que a gente viu no começo, na introdução dessa mensagem. O Senhor Jesus, ele espera que ele mesmo venha funcionar na vida do crente como uma influência moral e espiritual. Para quê? Para que venha prevenir que as forças corrompidas do pecado elas se espalhem. Essa é a ideia. Eu não posso curar ninguém, você não pode curar ninguém, mas a influência que nós temos enquanto cristãos, exercendo da maneira que Jesus ensina, isso previne que a contaminação do pecado ela venha se espalhar. Então, se a gente vive perto de Jesus, se a gente caminha com Jesus, que é a fonte de santidade incontaminada, com certeza nós teremos o mérito dessa oportunidade, não por vontade própria nem por força maior, mas sim pela graça de Jesus Cristo, porque somente Ele pode tratar da corrupção, mas como o seu sal, que somos e precisamos ser, como a Bíblia ensina, o crente ele é o sal da terra, nós precisamos conhecer tudo o que é oposto à santidade de Jesus, tudo o que é contrário à sua natureza. É por isso que é importante olhar para a palavra de Deus, aprender de Jesus e entender o que Ele queria nos ensinar. Outra coisa muito interessante que a gente aprende com essa parábola, esse ensino de Jesus, é que ainda que o sal ele seja benéfico, incrivelmente o sal pode perder o sabor ou a capacidade de temperar. E isso é muito sério, porque uma vez que se esgota esse poder de salgar, o sal, ele não serve para nada, foi o que Jesus disse, e muitas vezes é importante lembrar, muitas vezes ele mencionou o sal em suas figuras de linguagem. Os naturalistas, eles dizem que se o sal que perdeu o sabor, ele for atirado, por exemplo, sobre os campos, o que é que ele vai fazer? O sal que perdeu o sabor, ele vai provocar improdutividade no campo. Ou seja, o campo, ele não vai poder produzir quando o sal, que não tem mais sabor, ele for atirado para este fim. Então, meus amados irmãos, os santos, eles podem perder o sabor, eles podem se tornar sem sabor nesta vida. Você precisa saber disso, você como crente, porque algumas pessoas têm uma ideia de que eu sou crente, eu posso viver de qualquer forma, eu vou fazer e acontecer. Olha, cuidado, porque se você perder o sabor de Jesus que habita em você, você não vai servir para nada senão, como disse Jesus na palavra, para ser pisado pelos homens. Meus irmãos, isso é tão sério,
É tão sério porque uma vez que você perde o sabor, uma vez perdido esse sabor, a sua influência, ela se perde sobre um mundo que já não tem sabor de mais nada. Olhe como isso é trágico e olhe como esse ensinamento de Jesus, através dessa parábola, é importante para nós. Então, os cristãos que se associam, por exemplo, com a corrupção ao redor, o que é que eles fazem? Eles acabam inflamando ainda mais a corrupção da humanidade. Aquilo que ele foi chamado para pelo menos conter, para não dissipar a corrupção, ele acaba fazendo parte desse processo. É por isso que o cristão hoje ele é desacreditado. É por isso que quando se fala em cristão, diz, mas é crente fulano agindo daquela forma? Então Jesus está nos ensinando da importância do crente que é sal. Ele precisa agir como tal. Que a gente possa exercer essa graça de Deus para que a nossa vida ela venha corresponder ao que dizem os nossos lábios. Lembra que eu falei que a Bíblia é cheia de ilustração? Não é à toa lá em Colossenses, fique com o dedo aí em Mateus e vá para Colossenses no capítulo 4. Porque lá em Colossenses no capítulo 4, versículo 6, a ilustração do sal, ela se faz presente em uma atitude tão natural na vida de qualquer pessoa e principalmente na vida do crente. A forma de falar. Quantas pessoas estão perdendo a razão, estão certas em muitos argumentos, mas acabam perdendo a razão porque estão falando de qualquer forma e diz assim, eu sou sincero mesmo, gostem de mim quem quiser. A verdade doa a quem doer, não é assim. Você não pode falar a verdade de qualquer forma. E a Bíblia nos ensina, através da figura do sal, o seguinte, Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar, olha só, o seu falar seja sempre agradável. A Bíblia diz que tem que ser sempre agradável e mais, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6, é o que diz a palavra de Deus. Outra coisa interessante observar é que num outro trecho, o próprio Jesus traz outra figura para continuar ilustrando através da parábola, para que a influência do crente, ela seja visível, ela seja notada, ela seja exercida. Você não é crente para ficar quieto, você tem que fazer a diferença. Por isso que os ensinos das parábolas são muito importantes para as nossas vidas, porque são ensinos práticos. E Jesus, ele gastou muito tempo ensinando através das parábolas. Quando ele fala da questão da luz, porque saímos agora do sal e agora vamos para a luz, ele utiliza a questão da luz, uma lâmpada, um pedestal. Meus amados irmãos, uma cidade em um monte, quando ela está iluminada, ela chama muita atenção, porque ela tem características próprias. Uma cidade que é construída numa posição de destaque e ela está iluminada, o que é que acontece? Ela acaba chamando a atenção das pessoas. E aqui nós temos incorporado o nosso relacionamento e responsabilidade. Por quê? Porque dentro da coletividade do povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela deve estar unida em amor, em amizade, em serviço, a fim de alcançar todos aqueles que estão perdidos nas trevas. Lembra que eu mencionei no começo que a luz, o que é que ela faz? Ela dissipa as trevas. A gente não pode se esquecer disso. Então nós somos apresentados nas Escrituras a figura da lâmpada, que ela brilha, que ela ilumina todos os que estão dentro da casa, todos os que estão fora da casa, todos os que estão no mundo. Todos os queridos do Senhor, obedientes de Cristo Jesus, precisam brilhar diante de todos ao seu redor. Tem que fazer a diferença. Você não pode ser um servo de Jesus e viver com apatia. Você tem que brilhar porque uma luz, ela mostra o caminho que deve ser pisado. A vida e o exemplo do crente, do salvo em Jesus, daquele que professa a salvação em Jesus, serve justamente para mostrar o caminho de volta para Deus. E não existe uma contradição entre o sal e a luz. Deus nos usa como instrumentos nas suas mãos. Como sal, a gente, além de preservar, não permitir que a corrupção se espalhe, a gente dá sabor à vida. Como luz, a gente brilha para que a glória do Senhor seja manifesta e a gente indique o caminho a Deus. E vocês notaram que esses dois símbolos, eles se referem a justamente uma quantidade moral de coisas? Perceberam nos detalhes da parábola? Porque o mundo ele é corrupto. A sua iniquidade necessita dos santos como sal.
O mundo não sabe, não quer, mas o mundo precisa da ação de Jesus na vida dos crentes. O mundo, a terra está gemendo, o mundo é cego, o mundo é escuro, o mundo é ignorante. E o mundo vai precisar de quem? De você como luz. Você precisa brilhar a luz de Jesus no meio de uma geração corrupta. A gente não precisa ser nenhum técnico, nenhum mestre no assunto para saber que a luz ela tem uma natureza tríplice. Você não precisa ter feito faculdade para entender isso. A luz ela tem uma natureza tríplice. Você sabe, a luz pode ser natural, a luz pode ser artificial e a luz pode ser espiritual. Não precisa ser nenhum técnico para entender isso. Por exemplo, a luz do sol é o quê? A luz do sol. A luz do sol é uma luz natural. Você sabe disso, você aprende isso. A luz de uma lâmpada. Temos lâmpadas aqui iluminando o recinto. É uma luz artificial. Lembra que Jesus, através das parábolas, o que é que ele traz? Verdades espirituais. Quando ele diz que nós somos luz do mundo, você precisa entender que é a terceira característica da luz, a luz espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, de 4 a 6, a Bíblia diz que o Deus desse século, Deus com letra minúscula, está falando do diabo. O Deus desse século, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor a Jesus. E o versículo 6 diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olhe como a Bíblia é cheia de figura, de linguagem. Ainda na palavra do Senhor, no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. A poderosa palavra de Deus diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus queridos e amados irmãos, um detalhe que é muito importante que a gente precisa saber é que a palavra de Cristo, que Cristo usa em referência a si mesmo, não é luz em si, mas astros, como a gente pode ler em Filipenses. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,15, Filipenses capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, como astros no universo. Vocês perceberam como é maravilhoso para o Senhor Jesus nos dar o título, e um título muito bem definido, que tomou para si mesmo? Jesus nos deu um título que pertence claramente a Ele. Lembra que Jesus disse, eu sou o que do mundo? Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. A lua, por exemplo, a lua ela é uma luminária criada por Deus, mas a lua ela não tem luz própria, não tem luz em si mesma. O que brilha na lua, a gente aprende, é a luz do sol, que ela acaba refletindo. Então, como discípulos de Jesus, nós só podemos brilhar com a luz de Cristo, porque nós somos de Cristo. É por isso que a luz dele tem que estar ativa nas nossas vidas. Como discípulos de Jesus, nós temos o Espírito de luz que habita em nós e ainda nós temos a mente de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, olha que ensino tremendo e profundo da palavra de Deus. Meus amados irmãos, uma lâmpada ou uma vela é um corpo escuro e não pode dar a luz se não for acesa. Da mesma forma, nós não podemos dar a luz, ser luz, se não tivermos recebido a graça da iluminação do Espírito Santo. Não vamos brilhar, vamos ser apenas mais um na multidão. Uma vez que nós fomos iluminados, nós precisamos brilhar e não esconder a nossa luz debaixo de uma cama, debaixo de qualquer outro móvel. E isso estava no coração de Jesus para nos ensinar através dessa poderosa e maravilhosa parábola. A gente aprende, meus amados irmãos e amigos, que o sal, ele opera de maneira interna na massa com a qual ele entra em contato. A gente sabe disso, não precisa ser também mestre cozinheiro para entender isso.
E a luz do sol, ela opera externamente para irradiar tudo o que o alcança. Por isso é que os cristãos, eles são conhecidos como sal da terra. Os cristãos são conhecidos como a luz do mundo, como sal da terra, uma espécie de referência à massa da humanidade, que nós estamos aí misturados e precisamos fazer a diferença como o sal faz na massa. E luz do mundo como algo na superfície que acaba iluminando aí o caminho. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele termina essa parábola com a seguinte ordem: para deixar a nossa luz brilhar. É uma luz refletida nas boas obras que resultam para a glória de Deus. A gente pode dizer que a nossa vida é como luz que glorifica o Pai pelo seu poder redentor e transformador. Se você experimentou Jesus, se você está vivendo a glória de Deus na sua vida, com certeza você precisa entender a parábola do sal da terra e da luz do mundo. Nós só estamos apenas começando. Tem muitas parábolas e muitos ensinamentos de Jesus para nós. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. É o meu desejo, eu oro por ti e eu sei que você também tem orado por mim para a glória de Deus. Que Ele te abençoe. Amém e amém.